Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Halloween 5, A Vingança do Michael Myers, de 1989, dirigido pelo Dominique Giraud. Esse que é o quinto filme dessa franquia clássica do terror. Eu tô fazendo análise aqui no canal de todos os 13 filmes, e esse longa ficou marcado como o começo desse cansaço de filmes de slasher no final dos anos 80, tendo na época uma repercussão mista entre os fãs. E a franquia Halloween explodiu com o original de 78, dirigido pelo John Carpenter, que basicamente popularizou este gênero. Depois veio a sequência de 81, que manteve o fôlego, mas aí as coisas começaram a desandar com Halloween 3, que tentou algo diferente, sem o Michael Myers, mas que não deu certo e foi um verdadeiro fracasso. Então eles voltaram atrás com Halloween 4, trazendo o vilão de volta e introduzindo a sobrinha Jamie como uma nova protagonista. E eu já expliquei melhor sobre esses filmes na minha análise deles. Eu vou deixar o link aqui da playlist para vocês verem depois. Mas agora, em 1989, com Halloween 5, A Vingança do Michael Myers, a ideia era capitalizar no sucesso moderado do anterior, mas com uma nova direção. O Dominique, um suíço que veio do cinema europeu e trouxe uma visão um pouco mais crua para o Michael. E o orçamento se manteve baixo, é verdade, 5 milhões de dólares. E o filme faturou cerca de 11 milhões, o que não foi ruim para esse tipo de filme na época, mas mostrou que o público estava começando a cansar dessa fórmula repetitiva. E esse filme vai começar logo após os eventos do Halloween 4. O Michael Myers, esse vilão indestrutível, sobrevive a mais uma morte e volta para assombrar Haddonfield, com seu foco na jovem Jamie, interpretada mais uma vez, e muito bem, pela Danielle Harris, que era uma criança com muito talento na época. E teve uma tentativa aqui de aprofundar a conexão psíquica entre a Jamie e o Michael, o que adiciona um tom sobrenatural que não existia tanto nos primeiros filmes, e que é bem interessante até porque o roteiro vai tentar misturar suspense com outros elementos sobrenaturais e que funcionam, não tropeçando como em outros filmes do gênero. Mas um ponto que me incomodou nesse filme é o ritmo. O diretor dirige com uma lentidão muito grande no início, construindo tensão através de silêncios e não na violência, e à medida que avança vai virando uma bagunça. Cenas de perseguição que se arrastam demais e sustos previsíveis que não servem para nada, e eu até gosto da influência que o diretor trouxe do cinema europeu, trazendo uma atmosfera mais opressiva, o que não se sustenta no filme inteiro, é verdade. E os personagens, o Donald Pleasence volta mais uma vez como Dr. Loomis, o psiquiatra obcecado pelo Michael, mas aqui ele já demonstra claramente um cansaço. Ele tá longe dos velhos tempos de glória do personagem. Ele não vai ter aqui a mesma presença intensa dos primeiros filmes. É como se ele soubesse que o material não é lá essas coisas, e que esse gênero estava entrando num desgaste. Mas ele até tenta em algumas cenas. Ele grita, corre e transmite uma certa urgência para algumas situações, mas está claramente cansado. Já a Danielle Harris, como a Jamie, faz um trabalho muito bom aqui mais uma vez. Eu gosto muito dela, e para uma atriz de 11 anos apenas, ela entrega muito, gente, transmitindo um medo genuíno de uma criança, de forma muito convincente, especialmente nas sequências onde a sua personagem tem visões assustadoras com o Michael. E falando do Michael Myers em si, ele vai manter a mesma essência, silencioso, implacável, uma força da natureza, mas aqui eles tentaram humanizá-lo de alguma forma, com cenas que mostram fraqueza momentâneas, lapsos dentro da mente de um completo psicopata. E eu acho que isso foi interessante, mostra algo novo na sua personalidade e traz um mistério a mais pro que o Carpenter criou lá em 78, onde o Michael era só esse mal puro, sem explicação. Aqui ele já vai trazer tatuagens rúnicas e conexões místicas que acrescentam para sua história. É uma tentativa de expandir a lore e que funciona, na minha opinião. Eu gostei.
Apesar de que muitos fãs da época odiaram isso, houve bastante polêmica e debate sobre, e visualmente o filme tem os seus méritos. A cinematografia usa bem as locações, usando de névoas e iluminação baixa, que recriam uma aura sombria. Os efeitos práticos de maquiagem e gore são bem decentes para a época, nada revolucionário à verdade, mas competente, e tem mortes criativas o suficiente, com o uso de ferramentas cotidianas que lembram o original, mas o orçamento limitado se nota em cenas que poderiam ser mais impactantes, como a sequência no celeiro, por exemplo, que tem potencial, mas fica aquém pela edição confusa. Já a trilha sonora compõe algo que mistura o tema icônico com novos elementos, e eu adoro como a música nessa franquia sempre pontua os momentos de suspense de forma muito eficiente. Ela vai guiando o espectador para o susto. Mas uma coisa bem chata, eu diria, é que vai haver muitos furos lógicos que me tirarão da imersão. Um exemplo são as decisões dos personagens que não fazem sentido nenhum, como ignorar avisos óbvios ou se separar em momentos de perigo, reforçando ainda mais esse sentimento de que o slasher já estava cansando em 89. E comparando com seus antecessores, Halloween 5 é inferior sim ao primeiro e ao segundo, mas é muito melhor que o terceiro em termos de fidelidade à fórmula. Ele tenta recapturar o espírito de Halloween 4, mas perde um pouco em coesão narrativa. O diretor trouxe uma sensibilidade no seu estilo, com foco em atmosfera, o que diferencia do Dwight do filme anterior. No entanto, isso não salva o filme de ser mediano. Ele vai ter momentos divertidos para fãs do gênero, mas falha ao não inovar ou assustar de verdade. E analisando o impacto cultural, esse filme marcou o começo do declínio da franquia nos anos 90, levando a Halloween 6 a tentar resgatar a lore. E eu digo que não é um filme ruim, eu vou falar melhor na minha crítica sobre ele. Mas fica claro, um desgaste sim, e eu acho que esse longa serviu mais como uma lição, para depois, em uma tentativa de reboot, de como não esticar uma série, mas para maratonas de terror, ele ainda entretém, especialmente se você gosta de cinema dos anos 80. Então, no fim das contas, Halloween 5, A Vingança do Michael Myers, é um produto da sua época, que são os slashers em declínio. Ele vai te entregar o básico sim, para quem quer ver o Michael Myers em ação, por exemplo, e se você é fã da franquia, vale a revisita sim. E eu até me diverti assistindo para fazer esse vídeo. Me lembrou de coisas que eu tinha esquecido e que foi interessante de lembrar. E para Halloween 5, A Vingança do Michael Myers, nota 5. Estamos chegando na metade dos filmes e em breve vai chegar o sexto filme aqui também, que vai fechar essa trilogia da Jamie, beleza pessoal? Assista aos outros vídeos desse especial e também aproveita para ver os filmes junto comigo nesse mês de Halloween. Eu tô gostando muito de fazer essa saga, beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo e até mais.